Uma coisa que eu queria conversar é que faz bastante tempo já eu trabalho no mercado financeiro e a gente passa, né, ali por alguns momentos de ciclo de alta de juros, como vem acontecendo agora, né, que a gente está quase no ápice ali, né, de um dos maiores juros reais que a gente tem visto nos últimos anos. E acontece muito frequentemente de parte ali, né, da família, amigos que não são envolvidos nesse meio acabam questionando sobre quem está ganhando dinheiro com isso, né? Se ouve por aí, Brasil, país do rentismo, quando o juros está alto, quem acaba ganhando dinheiro são as pessoas que estão ali emprestando dinheiro para o governo e que não são os meios de produção que acabam gerando riqueza, né? E isso muitas vezes é associado com o mercado financeiro. No entanto, a verdade é que o mercado financeiro apanha muito quando o juros está muito alto, né? E eu acho que é importante a gente destrinchar o que é o mercado financeiro quando esse é o assunto. Por quê? O mercado financeiro é uma coisa muito ampla, né? A gente tem, de forma resumida, né, um lado ali de compra, um lado de venda. Então existe um lado que tenta vender ativos financeiros, outro lado que está ali preocupado com a alocação desses recursos financeiros, né? De um lado a gente associa ali com bancos e do outro a gente associa com os fundos que estão ali, né, fazendo aquela alocação de dinheiro. Eles geralmente são os que mais apanham nesse momento de alta de juros. Por quê? Porque eles precisam fazer a remuneração do dinheiro que está investido neles, né? Acho que é importante entender como eles ganham dinheiro, e eles precisam bater uma taxa mínima de juros que quem está colocando quer alcançar. Então, assim, olhando do ponto de vista de um investidor, ele vai olhar, empresta dinheiro para o governo ou coloca o dinheiro em um fundo que vai escolher ali uma combinação de ativos financeiros que obedecem ali algumas determinadas características para alcançar um retorno maior, ao passo que esses ativos ganham uma valorização. Agora, como esses ativos se valorizam, outra história, conto em outro momento. Mas o que acontece é que esses fundos, quando eles estão optando ali, né, por essa alocação, eles não vão tentar apenas emprestar dinheiro para o governo. Existe uma parte do capital que vai para títulos públicos, né, que são ali negociados no mercado financeiro a fim de um ganho em escala ali por meio da valorização de mercado desses títulos, né, pela marcação ao mercado, mas eles ganham dinheiro mesmo em cima da remuneração dos ativos que eles estão comprando e como eles retornam dinheiro para o cotista. Então eles ganham ali, né, de forma geral, uns 2% no ano em cima do quanto de dinheiro que eles estão administrando e mais ali uma taxa de performance que geralmente fica em torno de 20% acima do que eles extrapolam ali de algum indicador, que geralmente é o CDI. Então o que acontece, né? Onde eu quero chegar com isso daqui? Quando o investidor ele opta ali por colocar dinheiro em um fundo de investimento que promete para ele uma remuneração de 15%, né? Não prometa, mas enfim, que de acordo com as estratégias, o que o gestor vende é um retorno de 20%, ele opta, eu prefiro correr o risco para ganhar 20% ao ano, ou emprestar dinheiro para o governo nesse momento e ganhar 15% ao ano. E é muito mais fácil você ganhar 15% fixo ali, né, emprestando dinheiro para o governo, porque o risco sistêmico que o governo tem é muito menor do que o risco que o fundo enfrenta, né? Porque o fundo vai estar ali fazendo empréstimo de crédito para empresas que podem dar calote, vai estar fazendo alocação ali em moedas que, a depender dos fatores geopolíticos, podem ter movimentos imprevisíveis que não vão alcançar o retorno esperado, pode estar fazendo empréstimo para outros países também, né, comprando juros ali, em países também que às vezes não estão remunerando tanto quanto o Brasil está, porque o Brasil está remunerando muito, e isso acaba sendo uma colocação muito delicada para esses gestores que muitas vezes não conseguem bater o CDI nesse curto prazo, né? Então o que acontece? Os investidores tiram dinheiro do fundo. Com os investidores retirando dinheiro do fundo, o total, né, gerido ali
diminui. E aqueles 2% que ele consegue sobre o fator, né, sobre o total administrado, acaba diminuindo também. Então, os fundos ali desse lado de compra, né, desse lado de alocação dos recursos, acaba penando um pouquinho dentro desse curto prazo por causa de saque, né? As pessoas vão tirando dinheiro deles. E não são só pessoas físicas, existem investidores institucionais também, existem tesourarias de banco que precisam ali alcançar também, né, uma taxa que não é tão alta quanto esses fundos alcançam, mas que ainda é bastante alta. E existem investidores estrangeiros também que colocam dinheiro no Brasil e acabam tirando dinheiro desses alocadores de recurso para colocarem diretamente em outros lugares, ou pelo menos outros fundos que estão alcançando retornos maiores, né, porque a competição fica mais acirrada. Do outro lado a gente tem bancos, né? Os bancos eles ganham dinheiro ali no spread de taxa. Então, o banco ele ganha dinheiro quando você que tem ali uma conta, né, correntista deixa seu dinheiro no banco, uma parte desse dinheiro vai ser alocado em recursos, né, que tem ali um certo risco envolvido, né? E com isso o banco ele ganha ali uma diferença, né? Ele te paga uma remuneração em cima da sua conta corrente, né? Em cima do dinheiro que você tem ali deixado, para usar esse dinheiro para conseguir um rendimento um pouco maior. Às vezes não é tão maior assim, mas as pessoas têm a impressão de que é muito maior, né? Quando você toma um empréstimo do banco, você pensa, pô, eu estou pagando um juros tão alto em cima do meu financiamento imobiliário, por exemplo, em cima do que eu financiei do meu carro, e o banco deve estar ganhando muito dinheiro com isso. Mas isso não é verdade também, né? Porque a economia ela funciona toda como uma engrenagem, né? Quando o juros está mais alto, o seu chefe ali tem uma dificuldade de expandir o negócio dele, o seu emprego, né, fica um pouco mais em risco, porque o desemprego tende a aumentar quando o juros está mais alto. Logo, existe um risco maior de você não conseguir pagar aquele financiamento que você contratou inicialmente. E com isso o banco ele acaba perdendo dinheiro também, né? Porque o banco ele precisa que aquele dinheiro que foi emprestado volte ali, gerando um fluxo de caixa para que ele consiga bater, né? Usando as taxas de juros que ele cobra em cima dos empréstimos, que volte para que ele consiga pagar os correntistas que emprestaram esse dinheiro originalmente. E o que acontece é que quando o juros está mais alto, esses depósitos, né, ficam ali mais caros e esses empréstimos ficam mais caros e a taxa de retorno é menor. Então, o banco, muitas vezes, acaba nem ganhando dinheiro com o empréstimo, né, para as pessoas físicas. Então, essa impressão de que você está pagando muitos juros e por isso o banco deve estar lucrando muito é completamente ilusória. Assim. O banco ele ganha dinheiro em cima da venda ali de outros produtos financeiros, muitas vezes direcionados mais para empresas do que para a pessoa física. Né? Mas é claro que não é só o mercado financeiro que se prejudica com a taxa de juros alta. Né? A economia toda, como eu falei anteriormente, acaba se prejudicando em um mecanismo, né, onde é muito caro de você expandir negócios, e se é caro você expandir negócios, você vai deixar de contratar. Se você deixa de contratar, as pessoas deixam de consumir. Se as pessoas não estão consumindo, você não vai expandir seu negócio também, né? Você não vai vender. E isso acaba sendo bastante delicado para a economia como um todo, né? Então, todo mundo se prejudica com taxa de juros muito alta, né? Eu acho que a gente em economia acaba falando que taxa de juros alta é um remédio amargo, né? Os banqueiros centrais têm que aplicar esse remédio amargo, tomar esse remédio amargo quando faz elevação de juros. No entanto, acho que um assunto para outro vídeo é o porquê, né, fazer elevação de juros. Existe toda uma necessidade de um mecanismo de controle inflacionário. A gente pode ver, né, que apesar, às vezes é melhor sacrificar um pouco da atividade econômica do que enfrentar inflação muito alta, principalmente para a população mais pobre, né? Por quê? Porque o mercado financeiro em geral, né, principalmente, ainda tem mecanismos de proteção, né? As pessoas mais ricas têm mecanismos de proteção contra a inflação, o pobre tem menos. Então, quem acaba se prejudicando mais com o imposto inflacionário, né, acaba sendo o pobre. Mas fica aí para outro vídeo, então.
vou acabar por aqui porque já deu muito tempo.